Sabe aquele sapato apertado? A explicação pode ser a seguinte: você tem um pé maior que o outro. Pouca gente sabe, mas essa condição de ter um pé maior que o outro atinge a grande maioria da população. A nossa equipe mostra quais são as consequências. O som debaixo do sol forte exige uma baita disposição. Fora a habilidade nas mãos e, claro, um bom molejo nos pés. O sambista Chocolate gosta de se apresentar em qualquer lugar, na rua inclusive. Mas será que depois de tantas horas em pé, tá tudo bem com ele? Você já sentiu incômodo? Será que um pé seu é maior que o outro? Ele é um pouquinho, ele é desproporcional. Aí você tem que sambar para conseguir equilibrar. Claro, sem o samba nós não somos nada, não é? E com o pé pode ser maior, o pé pode ser pequenininho, mas na hora do samba não tem problema nenhum. Toca um bom pandeiro e ainda diz no pé, no pé. Muita gente pode nem saber, mas ter um pé diferente do outro é algo muito comum. O problema mesmo é quando começa a incomodar, né? Apertar um dos sapatos, aí vem as dores e pode gerar até consequência Durante uma caminhada. Por isso, um grupo de pesquisadores resolveu estudar o assunto a fundo e concluiu: 90% das pessoas, a maioria, tem um pé diferente do outro. É difícil você encontrar as coisas bem iguais. As diferenças, normalmente, elas são pequenas e não chegam a representar uma doença. 37 mil pessoas participaram da pesquisa. Ou seja, foram analisados 74 mil pés. Todos passaram por esse scanner aqui. A maioria, 60%, tem diferenças sutis de até 4 milímetros entre os comprimentos dos pés. Isso geralmente é genético e super normal. Agora, tem casos também que durante o desenvolvimento a gente pode ter essas diferenças. Às vezes por algum acidente, fratura quando é criança, alguma doença. E daí durante o crescimento essa diferença também acontece. Um pé maior que o outro começa a ser um problema se a diferença entre eles for maior do que meio centímetro. E no sapato nosso de todo dia dá uma baita diferença. O meu pé esquerdo, geralmente quando eu ponho o sapato, ele fica um pouquinho mais apertado. Aí surge aquele incômodo. Uma dor, assim, no pé inteiro, um cansaço demais. Calos, o calo feito também em excesso, depois de muito tempo, ele quase que se torna crônico, difícil de regredir. Formação de bolhas que podem dar uma lesão. Em casos mais sérios, aparece a temida joanete, uma deformidade na base do dedão do pé, que causa muita dor. E ao longo dos anos, a pessoa chega num ponto que ela tem que fazer uma cirurgia para esse joanete, por exemplo. O desconforto também aparece na hora de andar. E muita gente nem sabe que tem um pé maior do que o outro. Nós fomos às ruas fazer uma blitz dos pés. O teste é simples. Com uma régua, o fisioterapeuta mede cada um deles. Algumas pessoas têm certeza que os pés são iguais. É o caso da Noemi. Então a gente vai te propor fazer um teste para saber se a senhora tem mesmo um pé igual ao outro. Pode ser? Pode. A surpresa vem com o resultado. 22, o pé direito, 21,6, 4 milímetros. Quase meio centímetro de diferença no comprimento. Tem que reclamar agora, hein? Pode reclamar para o fabricante. Isso, e o fabricante faz quem que é, será? É o pai, né? Apesar da diferença, a Noêmia nunca sentiu dores. É que ela deve estar acertando na escolha dos sapatos. Calçados geralmente que são mais laceáveis, mais moles ou abertos, tendem a ter menos problema. Às vezes a pessoa compra o calçado para o pé menor e aperta o maior. Na hora de comprar sapato fechado, por exemplo, o ideal é sempre experimentar os dois pés e escolher aqueles que tenham uma folga de 1 a 1,5 centímetros no máximo. É o tamanho ideal para uma caminhada confortável. Calçados que ficam muito certinhos podem causar atrito e machucar os pés. E nada de comprar um sapato muito maior. Isso também não é bom. Ele vai fazer com que o atrito entre a pele e o calçado aumente, exigindo uma meia, por exemplo, que seja mais eficiente para evitar os calos e as bolhas. Agora, o seu José surpreendeu na nossa blitz dos pés. 26,4, 27, 6 milímetros de diferença.
Mesmo com tanta diferença, ele nunca teve desconforto? Nenhuma dor, nada? Nada. A explicação veio depois que o especialista mediu o sapato dele. 28 centímetros o calçado do senhor. O tamanho tá certo. O calçado dele tá legal, porque geralmente a gente encomenda 1 centímetro a 1,5 centímetros maior que o pé dele. Tá pegando na minha mão agora. Ai, ficou felizão. Tá indo bem, viu? Parabéns. Celi Carlos é a bailarina e professora de balé. A sapatilha apertada provoca calos e bolhas. Ela já até se acostumou, são anos e anos levando os pés ao limite. Para amenizar, ela carrega sempre na bolsa um kit com algodão e esparadrapo. Mas o problema vai além das sapatilhas e dos palcos. O pé esquerdo da Celi mede 20 centímetros, o direito 21,5, uma diferença de 1,5 centímetros. Todos os sapatos, de salto, sapato fechado, bota então é um terror na minha vida. Um pé, realmente ele fica mais machucado, porque machuca sempre nas laterais, machuca aqui atrás. E o outro pé que eu fico no equilíbrio do balé. Se ela compra um sapato 33, o pé direito fica apertado. Se compra o 34, o pé esquerdo fica folgado demais. Para Celi, o ideal seria um meio termo, tipo 33,5. Um sonho distante, mas que não é tão impossível assim. Já tem loja especializada nesses modelos. Essa fabrica e vende, só que apenas sapatos masculinos. Dá uma diferença significativa. Você tem aqui, aparentemente, nós temos aqui 2 sapatos que são do mesmo tamanho, mas não são. Eles têm meio ponto de diferença. Este é 41, este é 41,5. Quando a gente olha assim, não parece que tem muita diferença, mas quando a gente bota quando você pega um com mais atenção, no outro... Quando você põe nos pés, você já vê a diferença. Acho que o teste melhor é você calçar o produto. É o meio ponto do alívio. É o meio ponto do alívio. É aquela diferença que complementa o teu prazer de você estar com aquele sapato. O Daniel só resolveu os calos e a dor nos pés depois de procurar ajuda especializada, cuidar dos pés. O pé direito dele é 1 centímetro maior que o esquerdo. Olha como dá pra ver a diferença quando ele põe o chinelo. Além dos pés, ele também tem uma diferença nas pernas. Uma é 3 centímetros maior do que a outra. Nos casos mais graves, é possível corrigir a diferença entre os pés com cirurgia. Mas para o Daniel isso não foi preciso. Hoje, ele usa palmilhas e sapatos sob medida. Com os sapatos corretos, assim, certinhos, os pés do Daniel levam ele para onde ele quiser. Então agora dá para chamar o Daniel para uma caminhada tranquilamente. Sim, agora pode chamar que a gente pode caminhar junto, sem problema. Eu não vou ficar para trás.